É com satisfação que voltamos com o nosso Você Sabia? E hoje nós trazemos uma pessoa por demais conhecida, principalmente no meio agropecuário, mas alguém que veio de muito tempo, de muito longe para cá, embora tenha nascido perto, mas veio de muito longe para cá, se radicou no nosso Vale do Taquari e continua até hoje prestando um excelente trabalho no nosso interior e que, quando se aposentar, por certo, vai deixar saudades em muita gente. Eu estou falando no Nilo Cortez, engenheiro agrônomo. Como é que está, Nilo? Tudo bem? Tudo bem, e obrigado pelas palavras. Nós estamos nos encontrando aqui nesse nosso programa, que eu até vou aproveitar a oportunidade para te dizer que eu estou tentando fazer uma modificação no Você Sabia, com o crescimento que vai entrando a TV, onde nós vamos começar a conversar com médicos, com a justiça, com a promotoria, para que o povo comece a entrar, a ter um conhecimento maior das diversas profissões e do que pessoas importantes, como é o teu caso, fazem aqui entre nós, porque vocês fazem isso em outras camadas da sociedade, muito no anonimato. Nilo, tu és natural de onde? Sou natural de Santa Cruz do Sul. E a família toda? A minha família é de lá. Meu pai era médico veterinário e minha mãe, eu sou o mais velho de uma família com 8 filhos. Tu também caprichaste um pouco no número de filhos, né? Eu tenho 4, a metade. E nasci em Santa Cruz do Sul e fiquei lá até em torno de 12, 13 anos. E por bem, o pai uma vez conversou comigo e eu fui para então, na época, o ginásio agrícola, lá no Morro Santana, em Porto Alegre. Já iniciei a minha atividade dentro da agropecuária. Lá fiquei 4 anos e na época então tinha vestibular para a escola técnica. Eu fui para a escola técnica da agricultura de Viamão, a ETA. Lá eu fiquei mais 3 anos. E de lá eu fiz o vestibular para a URGS e vim para agronomia então, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então foi a minha vida a partir dos 12, 13 anos praticamente fora de Santa Cruz do Sul. Depois que te formastes, começastes imediatamente a trabalhar aqui na nossa região? Aqui? Não, logo no início houve uma oportunidade de eu ir para Minas Gerais. Um grupo do Rio Grande do Sul comprou uma fazenda lá, a Fazenda Nova Era, com 25 mil hectares. E tinha necessidade de que fosse um engenheiro agrônomo para lá, com experiência em edificações, galpões, estradas, pontes. Como eu era monitor dentro da cadeira de desenho técnico, acompanhava a parte de engenharia rural, eu fui para lá. Fiquei 6 meses lá, mas eu era noivo, né, seu Oswaldo? Eu estava a 250 quilômetros da cidade mais próxima. Era um fim de mundo. E com saudade da Via Baixinha. Mas tinha telefone a manivela naquele tempo? Mas não tinha telefone, não tinha luz, não tinha estrada. Quando chovia só chegava de avião, né? Com saudade da minha Baixinha, eu voltei para o Rio Grande do Sul. Ah, vida, não aguentou? Não aguentei, vim para o Rio Grande do Sul. E aí passei rapidamente para uma outra instituição e entrei na Ascar, então. Na Ascar. Que hoje é a Emater Ascar, né? Me diz uma coisa. O que faz o engenheiro agrônomo? Nós trabalhamos com todos os segmentos do agronegócio, tanto na parte de criações, não a parte, vamos dizer assim, veterinária, né, que é a parte de doenças e coisas, mas a parte de pastagem, de manejo, né, isso nós trabalhamos. Trabalhamos com todos os vegetais, né, todas as culturas da área vegetal. Trabalhamos também na sua transformação, e aí é o meu caso, onde que eu me especializei, né, na história das agroindústrias, suas transformações, né, se trabalha nisso também. Se trabalha em pesquisa, nós temos muitos engenheiros agrônomos trabalhando em pesquisa, né. Trabalhos também nessa parte que na época era topografia, medições de terra, né, isso tudo é feito pelo engenheiro agrônomo também, né. Tem o pessoal que trabalha na área de vendas, né, então os insumos agropecuários, equipamentos, máquinas, engenheiros agrônomos que se especializaram em máquinas agrícolas, né, tratores, semeadeiras e aí por aí vai, né. Então é uma profissão
que tem uma versatilidade muito grande, né, de trabalho. Exatamente, porque até me surpreende, vocês têm que ter uma formação, ou vocês especializam funcionários na mudança de setores? A formação agronômica ela é mais geral. Na medida em que vai se aproximando da tua atividade profissional, da uma empresa que te contrata, tu vai então afunilando um pouco esse conhecimento e vai se especializando. É assim com a Emater, né? A Ascar Emater, que na medida em que eu fui trabalhando, ela foi me especializando, me dando treinamento, me dando oportunidades para que eu seguisse a minha caminhada como extensionista rural. Eu me lembro que quando modificou-se o nome, não sei se modificou essas coisas, vou saber agora, o nome de Ascar, passando para um novo nome, o pessoal falava muito, porque a Ascar tinha e tem um prestígio muito grande no meio rural, né? É impressionante o prestígio que tem. O que deixou, a Ascar era mantida como naquela época anterior? Era mantida da mesma forma que atualmente. Só que, vamos dizer assim, a Ascar ela precisou se alterar porque ela absorveu algumas outras instituições do Estado que prestavam serviço. Né? E aí, para fazer isso, ela teve de mudar seus estatutos. Eu, inclusive, sou funcionário da Ascar. Continua sendo funcionário da Ascar. Só se agrupou o nome Emater. Mas a Ascar é um órgão do governo? Não, é uma empresa privada. A Emater é uma empresa privada. E como é que ela se mantém? Ela se mantém prestando serviço a terceiros. Então nós temos convênios, né? Temos convênio com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que senta conosco, nós fazemos um planejamento e, vamos dizer assim, vendemos o projeto nosso de trabalho para o Estado. O Estado aceita e nos repõe os recursos para que isso seja feito. Também esses convênios são feitos com as prefeituras municipais, que são os grandes parceiros. Por exemplo, Lajeado, a prefeitura tem um convênio com a Emater, que repassa recursos para nós, fazer a manutenção do escritório municipal da Emater aqui em Lajeado. E assim em todos os demais municípios do Vale do Taquari. Também temos convênios com os ministérios, Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O Ministério da Agricultura, onde nós trabalhamos também com classificação, nós temos um posto de classificação aqui em Lajeado, classificação de grãos, né? Também tem em Santa Cruz. Então, esses são convênios que são realizados e repassados para nós. Hoje, o convênio da Emater maior com o governo do Estado é através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Anteriormente, era com a Secretaria da Agricultura que se dividiu, né? Mas antigamente vocês eram praticamente governo, Ascar, ou já não, desde o começo não era governo? Sim, nós sempre os maiores, vamos dizer assim, os financiadores do nosso trabalho é o governo. O governo do Estado tem uma parcela muito grande nisso. E como é que tu analisas a situação com essa prestação de serviços que se tem hoje, nos tempos passados e nos tempos de hoje? Mudou muito, né, seu Oswaldo? Mudou muito. A atividade, que era uma atividade praticamente de subsistência na propriedade rural, a gente ia lá trabalhar com o produtor para ele ter o seu feijão, o seu arroz, o seu porco, né, os suínos, aves, o leite, para manter uma propriedade que, quando eu vim para cá em 77, eram famílias grandes e a atividade em cima de soja, de milho, praticamente cada propriedade tinha sua criação de suínos, né? A gente brincava na época que o padrão era 7 criadeiros e um cachaço, né? Era mais ou menos assim que ficava nessa base. Cada um tinha lá suas galinhas para a parte básica. Na medida em que essa atividade, vamos dizer assim, de subsistência, ela foi se profissionalizando, né? Foi entrando a integração de aves, integração de suínos, integração na área de leite, né? As próprias culturas começaram a exigir uma produção maior para ser viável. Então aquelas pequenas áreas de soja, pequenas áreas de milho, que eram colhidas praticamente à mão, passava lá, né? Então isso começou a desaparecer. E o agricultor começou a se especializar. E paralelo a isso, a saída muito forte do nosso pessoal do interior, né? É uma situação... O êxito rural, né? Isso preocupa ou essa saída será compensada pelo crescimento da criação de suínos, de gado leiteiro? A parte agrícola vai se perder bastante, né? Seu Oswaldo,
eu pegar uma cultura assim de comparação, o milho. Na época, nós tirávamos 55, 60, 70 sacos de milho, né? Era uma produtividade muito boa, 77, 78, 79. Eu me lembro que nós ganhamos um prêmio aqui, que na época tinha uns concursos, né, de extensão rural, e o agricultor Ivo Frantes, de Nova Santa Cruz, hoje é Santa Clara lá, né? Na época Lajeado, nós ganhamos um prêmio da produtividade de milho naquele ano, e eu não me recordo qual o ano, mas eu acho que foi 78, com 100 sacos de milho por hectare. Isso era uma loucura. Se nós trazermos para agora, a média dos assistidos da Emater está em 120 sacos. Então, diminuiu o número de produtores, diminuiu o número de área, e nós praticamente dobramos a produtividade. E continua com a mesma produtividade antigamente, o mesmo total? Não, diminuiu muita área. Nós reduzimos muita área, mas a produção... Simples é o que eu digo. Houve uma compensação. E estão mais ou menos equilibrados. Mais ou menos equilibrado. E qual foi o grande acréscimo que teve a região quando se diminuíram as áreas? Foi com a criação de suínos, de aves, eu acho que de leite? Toda essa área das proteínas animais, elas fazem uma agregação de valor muito importante para a propriedade rural. Porque tem uma transformação aí da soja, transformação do milho, né, e os outros componentes, por exemplo, de ração, né, que entram nesse processo. Então é transformado em carne, né, a proteína, e vai para fora. E vale para o leite, vale para qualquer uma das carnes. E essas proteínas hoje continuam sendo muito procuradas, tanto dentro do nosso espaço interno nacional como a exportação. E esse acréscimo foi muito interessante, porque trouxe, paralelo a isso, melhores condições de produção, de produtividade, de ambiente sanitário na produção vegetal, na produção animal. As exigências foram maiores, sim, mas isso tudo trouxe a profissionalização do produtor rural. Então essas coisas são importantes, né, dentro dessa melhoria de ganho, né, na área rural. E como é que tu vês o futuro, esse futuro nosso aqui no Vale do Taquari, na parte agrícola? O que vai pesar bastante nesse futuro? Vamos deixar esse assunto para a nossa segunda parte do nosso programa, porque passaram depressa os primeiros 12 minutos, não é? O Unic Shopping é bonito, tem excelente localização e muitas facilidades para você. Estacionamento gratuito, ar climatizado, segurança e o maior mix de lojas em um único empreendimento. Na praça de alimentação, você tem um cardápio variado de opções gastronômicas. Já para quem busca lazer e diversão, o Unic Shopping tem 2 salas de cinema, a danceteria Santa Fé, espaço com jogos eletrônicos e o Uniparque, onde as crianças se divertem enquanto você faz suas compras. Unic Shopping, por tudo isso é muito bom estar aqui. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na Rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. Lajetel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada Vivo para Lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado Vivo Empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3